Olá, estamos aqui com o nosso podcast hoje para falar sobre saúde. A crise na Santa Casa de Campo Grande voltou ao centro do debate na saúde pública, responsável por mais de 50% dos leitos da capital. O hospital atende atende mais pacientes do que recebe em recursos, e é claro que isso tem reflexo em toda a rede. Em entrevista conosco, hoje, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Vitor Rocha, faz um balanço do sistema, aponta as causas da crise financeira e administrativa da Santa Casa e faz um alerta. Se a unidade entrar em colapso, toda a rede em Campo Grande para. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, vereador. Tudo bem, Karina? Uma honra estar aqui na Massa FM, grupo RCN 67, né? Muito obrigada pela sua gentileza conosco. É isso mesmo, doutor? Se a Santa Casa parar, toda a rede de saúde para? A Santa Casa não pode parar. A Santa Casa não pode parar nem em 24 horas. Por quê? Porque ela é o maior hospital do estado. É ali que acontece mais de 60% da produção da média e da alta complexidade. Hoje a Santa Casa, além de ser o maior hospital do estado, mais de 50% dos leitos do Sistema Único de Saúde que estão em Campo Grande estão dentro da Santa Casa. Nós estamos falando aí de mais de 100 leitos só de unidade de terapia intensiva, UTI, seja UTI neonatal, UTI de cirurgia congênita, unidade coronariana, também a UTI adulto. Então lá tem gestação de alto risco, neurocirurgia, tem cirurgia pediátrica, a cirurgia do trauma, ortopedia, queimados. Quer dizer, muitas dessas é referência exclusiva para o Estado. Então a Santa Casa não pode parar, e essa sempre foi uma grande luta nossa. Nesse sentido, né, hoje a gente falando especialmente da importância da Santa Casa, né? A Santa Casa, ela concentra mais de 50% dos leitos hospitalares da capital, enquanto que o hospital regional corresponde a cerca de 20%, o HU cerca de 10% e o restante das unidades ficam com os demais leitos, né? Essa distribuição, o senhor considera ela de que forma? Ela é sustentável para a rede de saúde da capital e do estado? Hoje, Campo Grande é uma referência para vários municípios no entorno. Tem a micro-região de Campo Grande, também a macro-região de Campo Grande. E esses leitos concentrados exclusivamente na Santa Casa, na verdade, o que a gente precisa fazer hoje para organizar a rede? A gente precisa ampliar a rede do município de Campo Grande e também o interior do estado. E isso é o que tem sido feito pelo governador Eduardo Riedel, pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, a estratégia é fazer a chamada regionalização da saúde, atender as pessoas perto de onde elas moram. E a Santa Casa, na verdade, o que precisamos fazer? Entendendo que a Santa Casa é um hospital de alta complexidade, o município e o estado precisam ampliar leitos em Campo Grande, em outros hospitais, como o Hospital Adventista do Pênfigo, como o Hospital São Julião, como o Hospital do Câncer, e também na rede privada, no próprio hospital universitário. Onde tiver leito disponível, o município e o estado, junto com a União, precisam ir lá e ampliar, para que a gente possa colocar na Santa Casa os pacientes de maior gravidade. Então, porque aí você tem o quê? Um giro rápido daquele leito e uma vaga sempre que possível. Então, não adianta eu encaminhar para a Santa Casa um paciente que está com a fratura do dedo. Eu tenho que colocar esse paciente em outro hospital. E isso foi feito lá atrás, quando nós instituímos, quando eu era secretário de saúde adjunto, em 2013, quando nós criamos o TOI, que era o projeto dos traumas ortopédicos eletivos, no Hospital Adventista do Pênfigo, onde a gente conseguiu retirar os pacientes de menor complexidade da cirurgia ortopédica, que são os traumas ortopédicos eletivos, principalmente de punho, mão, pé e tornozelo, para uma rede, que são cirurgias de menor complexidade, para o Hospital Adventista do Pênfigo. Com isso, a gente desafogava a Santa Casa. E isso precisa ser implementado e fazer uma reestruturação, ou seja, uma ampliação de cirurgias nesse sentido. Hoje a gente sabe que o município e o estado eles têm uma demanda judicial muito importante, principalmente na área da ortopedia. Então a gente precisa fazer o cumprimento dessas
ordens judiciais, a Santa Casa pode ser uma grande parceira nesse contexto, reduzindo custos tanto para o município quanto para o Estado e ampliando recursos para a instituição e para a sustentabilidade dos profissionais. Esse tipo de situação não é um próprio problema que a própria regulação não poderia resolver? Você já ouviu aquele ditado, Karina? Onde você tem criar dificuldade para vender facilidade? O que significa isso? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Artigo 196 da Constituição. Tudo que o SUS não disponibiliza vira uma demanda judicial. Por quê? Porque como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, o paciente que detém uma determinada situação, vou exemplificar. O paciente que precisa de uma prótese de quadril, por uma artrose, com uma limitação do movimento, com dor, e precisa de uma cirurgia de prótese de quadril. Hoje, se ele depender do sistema público, ele não vai conseguir fazer, a menos que ele judicialize. E aí, ou seja, para ele entrar com a demanda judicial, ele vai na Defensoria Pública, pega o laudo do médico, do profissional, a Defensoria orienta, tem a negativa tanto do município quanto do Estado, que aquele procedimento que ele precisa fazer não está disponível pelo Sistema Único de Saúde, e encaminha para o juiz, e o juiz entendendo a necessidade daquele paciente e entendendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garante o direito daquele paciente a realizar uma cirurgia, por exemplo, de prótese de quadril. Só que quando ela é judicializada, o custo dessa cirurgia, muitas vezes fica 10, 20 vezes mais caro do que se eu fizesse de maneira eletiva. Então é muito importante o município pegar o protagonismo disso, junto com o governo do Estado, para que sejam feitos polos de cumprimento de decisões judiciais, seja em qualquer hospital do Câncer, Hospital Adventista do Pênfigo ou na própria Santa Casa. Na Santa Casa tem um corpo clínico ricamente qualificado. Então tem coisas que só lá na Santa Casa são realizadas. Então, isso do limão tem que se fazer uma limonada. Então, uma das orientações nossas era justamente isso, tanto para o município quanto para o Estado, ampliar essa rede. Então, a gente precisa fortalecer a nossa rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. Dependendo dos estudos, Campo Grande tem um déficit de leitos de 1.000 a 1.500 leitos hospitalares, ou seja, então falta leito. Quando você falta leito hospitalar, os pacientes ficam represados ou nas UPAs, ou no Centro Regional de Saúde, ou no interior, que precisa vir para a capital para poder fazer a sua internação hospitalar. E essa rede, se não houver uma ampliação dela nos próximos anos, em algum momento ela vai sempre estar trazendo alguma dificuldade. Doutor, o senhor citou, inclusive falando sobre situações que incham ainda esse atendimento da Santa Casa, né? Mas também um outro problema que proporcionalmente é enfrentado é a questão do custeio, né? A Santa Casa, ela atende mais a maior parte da população e recebe proporcionalmente menos. Onde está aí o principal problema do financiamento da unidade? Hoje a Santa Casa é subfinanciada do ponto de vista da sua contratualização. Hoje o Hospital Santa Casa, sem dúvida nenhuma, dos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, é o mais barato para atender a média e a alta complexidade. Quando eu comparo hospitais de grande porte como o Hospital Universitário e o Hospital Regional, a Santa Casa, sem dúvida nenhuma, é muito mais barata e mais eficiente em relação à sua produção em tabela SUS. Por quê? Porque ali eles atendem a alta complexidade. E do ponto de vista a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas o financiamento é tripartite. Então, dentro daquele convênio, do contrato entre a Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde, você tem fonte de recurso federal, estadual e municipal. Então, hoje, se a gente for olhar dentro do contrato da própria Santa Casa, eles já fizeram um estudo de viabilidade econômica, onde demonstraram que o hospital tem um déficit entre 12 e 13 milhões mês. O que significa esse déficit? Que o custo da operação para a Santa Casa é
12 milhões a mais do que se recebe pelo Sistema Único de Saúde. Então, tendo esse desequilíbrio no contrato, em algum momento alguém vai ficar sem pagar. E dentre as responsabilidades da instituição, nós temos lá profissionais contratados CLT. Esse não tem jeito, esse tem que pagar. Por quê? Porque senão o Ministério Público do Trabalho entra com uma ação, sequestra recurso. Então, esse é o primeiro recurso que vai para os servidores do CLT. Quem que está incluso no CLT? Os administrativos, a equipe da farmácia, a equipe da cozinha, da copa, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe multiprofissional e alguns médicos, que são os médicos que estão no pronto atendimento, no pronto-socorro adulto e pediátrico e no CTI, e também na maternidade. Então, são os profissionais que recebem por CLT. Os outros profissionais, que é a grande força de trabalho médica da Santa Casa, recebe como pessoa jurídica. Então, ou seja, através de uma empresa. Então, eles se juntam, por exemplo, o grupo da ortopedia, tem lá, eles se juntaram, são 30 profissionais aproximadamente, altamente especializados em ortopedia, uma grande maioria deles com subespecialização, e eles se juntaram para poder fazer o quê? Para a chamada pejotização da saúde. Porque para a instituição e para os profissionais, como pessoa jurídica, houve essa pejotização no país. E na Santa Casa não foi diferente, porque para reduzir os encargos. Só que qual era o problema que vinha atingindo a Santa Casa? Como ele tinha um déficit no contrato, aí você tem, além daquele custo fixo, que são os servidores do CLT, você tem material médico hospitalar, produtos de limpeza, os medicamentos, a OPME, que são as órteses, próteses, tudo, e também os médicos servidores contratados como pessoa jurídica. E quando eu falo pessoa jurídica, nós estamos falando aí das principais equipes, da anestesiologia, da ortopedia, cirurgia geral, urologia, oftalmologia, todas as clínicas, a grande maioria das clínicas que fazem a cirurgia plástica, que fazem aquela roda girar, que a gente fala, ou seja, o hospital funcionar, junto com os profissionais que são do CLT, e eles estavam descobertos há 6 meses. Então existia um atraso da Santa Casa em relação à pessoa jurídica dos médicos, como também deve ter um atraso também com os fornecedores. E eles vão tentando se organizar em cima desse déficit mensal. Doutor, a respeito disso, né, eu gostaria que o senhor explicasse de forma bem didática mesmo, né, falando em orçamento. Quer dizer, se a Santa Casa hoje, ela deve mensalmente cerca de 12 a 13 milhões de reais por mês, como é que faz para fechar então essa conta? Precisa escolher o que vai ser pago? É a escolha de Sofia. Então, infelizmente, pode colocar os melhores administradores numa situação dessa, num hospital onde tem um custo mensal de 12 a 13 milhões a mais do que recebe, não tem gestor no mundo que vá dar jeito. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, juntar município, estado e união. Então, ontem, eu já posso entrar na pauta. Vamos falar sobre o acordo, então, né? Ontem, no Ministério Público Estadual, depois de várias reuniões, eles têm lá o Compor, que é o Centro de Autocomposição do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Existem várias ações judiciais que a Santa Casa tiveram que entrar na justiça para poder verificar a questão do contrato. Baseado nisso, foram feitas várias tentativas de conciliação junto ao Ministério Público, mediando isso. Então, aqui, eu já dou os parabéns aí para o Ministério Público, que puxou essa responsabilidade para ele e colocou a Santa Casa, município e estado para várias reuniões, até chegar a uma conclusão ontem e a assinatura de um termo de acordo. Qual era o objeto desse acordo? A necessidade de pagamento das pessoas jurídicas pelo risco de desassistência da população. Então, todas as categorias médicas pagas por pessoa jurídica encaminharam uma carta para a Santa Casa em virtude dos atrasos. Eles começariam a parar a partir do dia... Uma clínica até parou, que foi urologia, anteontem. E as outras clínicas, a partir do dia 3 de janeiro, não teríamos mais ortopedia na Santa Casa. Não dá nem para imaginar um dia sem
um atendimento ao politrauma. Então, seria um grande prejuízo para a população de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e também para o Brasil. Então, isso seria algo inimaginável. Teríamos um prejuízo de maneira que nenhum de nós poderia imaginar o que poderia acontecer. Pensando na resolução disso, houve um grande esforço em conjunto. Bancada Federal, prefeito Adriane Lopes, governador Eduardo Rida, toda a diretoria da Santa Casa, todo o secretariado, tanto do município quanto do Estado e do Ministério Público, e também o corpo clínico da Santa Casa. Então, eles tiveram uma participação importante ontem. Então, ontem foi, por exemplo, a gente tem uma ideia, ontem foram 3 reuniões. No período da manhã, houve uma proposta. No período da tarde, nós tivemos a reunião no Sindicato dos Médicos, com os médicos das pessoas jurídicas que não aceitaram a proposta feita pela Santa Casa e fizeram uma contraproposta. E aí esses médicos também participaram da reunião, que ontem começou às 6 da tarde e foi acabar quase 11 horas da noite. Então, foi uma reunião muito produtiva e que se chegou a um consenso. E qual foi esse consenso? O município, Estado, União e a própria Santa Casa se esforçaram para fazer um plano de pagamento dos 6 meses atrasados e dos meses correntes para os próximos 4 meses. Então, os próximos 4 meses, a Santa Casa tem garantido o seu recebimento para o pagamento, além do seu contrato, um recurso novo para pagar as pessoas jurídicas dos médicos. E isso vai ser feito a partir de janeiro, num planejamento que foi acordado entre município, Estado, União e em comum acordo com os profissionais das pessoas jurídicas para que a Santa Casa não parasse. Então foi um grande esforço, a gente esteve presente em todas essas reuniões, tentando mediar, tentando apoiar, mostrando aí o grande papel da Câmara de Vereadores, assim como o nosso presidente Pape tem feito. Ele sempre fala que a Câmara tem sido o centro do debate e a gente não pode fugir dos principais debates. Então, existiu uma crise na Santa Casa. Como que a gente resolve? Então, a gente foi lá, ouvimos os gestores, ouvimos os médicos, ouvimos o Ministério Público e a gente conseguiu entender ali qual era a saída. E a saída foi encontrada. E, nesse meio tempo, vai ser discutido o acordo para a nova contratualização. Então, como é que soluciona esse problema? Tendo uma contratualização sustentável. Então, tem que juntar município, Estado e a União, que já se comprometeu, através do Dr. Mozart, que é o secretário de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, a trazer para nós aqui uma resposta para que a gente... nós tivemos uma reunião na semana passada, lá na Prefeitura, junto com a prefeita Adriane Lopes, o secretário Ulisses e outros secretários de Campo Grande, para que a gente pudesse estar propondo uma solução para a Santa Casa. E nós precisamos de mais recursos da União. E eles, a partir do dia 5 de janeiro, se comprometeram a encaminhar para cá uma equipe para poder abrir as contas da Santa Casa. Ele falou, a gente precisa de 40 horas aproximadamente dentro da Santa Casa para que a gente abra os números, para que a gente possa entender o que a Santa Casa produz, quais são as principais dívidas e o que a gente pode ajudar em termos de... Hoje tem um programa... Aqui tem especialista? Aqui tem especialista, então como que a Santa Casa pode entrar e contribuir atendendo, fazendo a produção, no que ela tem de melhor para fazer. Então a gente um tripé aí que precisa funcionar bem, município, Estado e União. Doutor, vamos esmiuçar, o senhor falou várias coisas, a gente precisa entender isso de maneira mais pontual, né? Por exemplo, essa questão de recurso novo, é um recurso que ele é uma antecipação, ele é um aporte financeiro, de que forma isso, de fato, vem para resolver ou é algo que momentaneamente resolve e aí para frente a gente vai ter um outro problema? Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, essa união de esforços, né, é um repasse financeiro extraordinário a Santa Casa. Eles têm um contrato hoje de 32, 33 milhões mês, onde você tem ali 9 milhões aproximadamente do governo estadual, 6 milhões e pouco do governo municipal, e o restante do governo federal.
Desses 32 milhões, regular e automático. Você tem ali o pré-fixado e o pós-fixado programado. Então, esse pagamento ele é feito em 2 momentos. O primeiro momento é nas metas quali e quanti, que é um recurso regular e automático, desde que a Santa Casa cumpra os requisitos, disponibilidade do seu atendimento das vagas disponibilizadas pelo SUS sempre aberta, 24 horas, e a produção da alta complexidade, que é o pós-fixado, onde todo mês ela é auditada para ver o quanto ela produziu em tabela SUS, e ela recebe por esse atendimento. Então, juntando esses dois, hoje a Santa Casa produz aí em torno de 12 milhões em tabela SUS, lembrando que a tabela SUS é uma referência, então eles não recebem nem 3 tabelas pelo que eles fazem. Temos hospitais aqui que recebem 6, 8, 12, até 15 tabelas SUS, que é o teu custeio em relação ao que se produz. Então é importante a gente falar sobre isso. É importante também explicar, doutor, o recebimento hoje é por tabela SUS ou por contratualização? Todo contrato, hoje ele precisa da chamada contratualização. Nessa contratualização, ali tem metas qualitativas e metas quantitativas. Então ele precisa disponibilizar um número de leitos, ele precisa fazer um número X de cirurgia, tanto de urgência quanto eletiva, e o município acompanha isso mês a mês. Então tem os médicos auditores, tem a equipe da auditoria do município, que faz aquele controle se aquelas metas, tanto quali quanto quantitativas, estão sendo cumpridas. E aciona o hospital, olha, você não está cumprindo tal meta. E aí, qual é o questionamento? Porque muitas vezes há um desequilíbrio entre o que você tem leito contratualizado e o município acaba muitas vezes encaminhando mais pacientes do que a capacidade operacional que o hospital tem naquele momento, que é chamada vaga zero. Então, quando tem um paciente grave numa UPA ou no interior, onde ele tem um risco iminente de morte, esse paciente precisa ir para um local de maior complexidade e o município acaba muitas vezes encaminhando os pacientes a mais na alta complexidade para a Santa Casa, mesmo sabendo que ela não tem aquela vaga disponível. E o hospital, por fazer parte da rede de urgência e emergência, ela tem alguns incentivos. Então, respondendo a tua pergunta, todos os hospitais, eles recebem a tabela SUS mais os incentivos. Então, esses incentivos, eles são muitas vezes atrelados a algumas metas, tanto de qualidade quanto de quantidade. Então, é importante falar sobre isso. A Santa Casa hoje tem um desequilíbrio que ela recebe menos de 3 tabelas. Eles precisavam de pelo menos 3,5 tabelas para chegar a esse equilíbrio financeiro. Nós estamos falando aí de muita produção, quer dizer, mais de 50% do que a rede hospitalar produz está dentro da Santa Casa. A gente está falando aí de mais de 100 leitos de UTI, por exemplo, cirurgias de alta complexidade que só fazem lá, neurocirurgia, grande trauma, grandes queimados. Então, você tem especialidades ali de alta complexidade. Então, esse convênio, para ele ser sustentável, ele precisa ter um aporte do município, do Estado e da União. Tem que se chegar a um consenso do melhor convênio, do melhor contrato, para que a gente cubra esses custos da Santa Casa. E um fator agravante, que aí o Ministério da Saúde pode ajudar nisso, é a respeito dos empréstimos. Então, quem financia hoje a Santa Casa, na verdade, além de ser esse convênio, esse contrato com o município, você tem também o superendividamento, porque como eles não têm o recurso para custear toda o seu custo mensal, só tem uma alternativa para as Santas Casas do país todo, fazer empréstimos nos bancos. E com isso compromete ainda mais aquele recebimento que é pouco. Ou seja, para quem já tem que... É como orçamento de casa, né, doutor? Para quem já tem que escolher o que pagar no mês, ainda se você pega um empréstimo, você cria uma nova dívida. Exatamente. Então, e aí você tem isso, e quem também financia isso são os fornecedores e os profissionais contratualizados como pessoas jurídicas, que ficam muitas vezes meses sem receber, como foi o caso agora dos médicos da pessoa jurídica. E
Eu quero voltar nesse assunto ainda do recebimento dos profissionais, né? Porque a gente tem aqui um dado que, inclusive, é fornecido pela Santa Casa da quantidade aí desses profissionais que atuam hoje dentro do hospital. O senhor teve ontem nessa reunião no Ministério Público, que chegou-se então esse acordo, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da atuação do senhor nesse papel efetivamente, né, como presidente da Comissão de Saúde, representando a Câmara Municipal, mas o que ficou acordado? Vai ser realizada uma auditoria? O que além dos recursos que foram combinados aí para serem repassados, ficou decidido nessa reunião? Na verdade, foi uma reunião assim, grande, extensa, mas que chegou a uma conclusão. Foi a melhor reunião que eu já participei na minha vida. Eu acompanho o contrato da Santa Casa desde 2013, quando eu era secretário adjunto de saúde. E de lá para cá a gente sempre vê um déficit nos contratos, ano a ano, mês a mês. E com isso a dívida vai aumentando. O que ficou definido ontem? Que o município, o Estado, eu nem gosto muito de ficar falando em valores, porque os valores ali são para compensar uma dívida de 6 meses da pessoa jurídica, que que é em torno de 8 milhões e 100 o pagamento integral de todas as PJs. Eu queria trazer esse dado aqui, doutor, porque é importante a gente nominar, né, dar aqui o número da quantidade de prestações e de profissionais que atuam na Santa Casa. Esse dado é de outubro, agora de 2025, porque a gente já vem acompanhando essa questão da crise financeira, de gestão há bastante tempo. São 855 profissionais atuando dentro da Santa Casa. Desses, 323 são CLTistas e PJs 415, ou seja, tem um número maior ainda aí de pessoa jurídica atuando como profissional médico dentro da Santa Casa. Ainda são 22 médicos residentes e autônomos 95. Aqui uma observação importante realizada pela própria Santa Casa: o número total apresentado refere-se à prestação de serviços por modalidade contratual. É importante destacar que em alguns casos um mesmo profissional pode atuar em mais de uma modalidade. É uma situação assim que escancara de fato aí a quantidade de pessoas que atuam e a importância do PJ, né, dentro da unidade da Santa Casa. Como é que o senhor avalia essas modalidades de contrato também dentro da unidade? Na verdade lá a gente tem profissionais, por exemplo, quando ele está de plantão no pronto-socorro, ele recebe como CLT. Aí esse mesmo médico sai do plantão 7 horas da noite, então ficou das 7 da manhã às 7 da noite. Aí esse mesmo médico vai fazer um plantão noturno na escala de cirurgia geral, que recebe como PJ. Então, na verdade, o ideal seria CLT para todos os profissionais médicos da Santa Casa. Porém, tem um custo maior. Então, do ponto de vista econômico, deve aumentar aí algo em torno de 2, 3 milhões só para colocar esses médicos, que são pessoa jurídica, como pessoa física dentro da Santa Casa. Então, aumentam-se os tributos. Então, por isso, há uma pejotização do trabalho médico no país, para que as instituições não tenham vínculos empregatícios com aquele funcionário. Porém, isso tem uma fragilidade. Então, a Santa Casa não tem esses profissionais na mão do ponto de vista individual. Então, você tem um grupo de, por exemplo, 30 médicos de ortopedia. Se eles falarem, nós vamos sair, que encaminharam essa carta, dia 3 de janeiro, iriam sair, iriam parar, o que ia acontecer com a Santa Casa? Ela teria que correr atrás de outra equipe. O município e o Estado teriam que fazer... O que a gente sabe que é muito difícil fazer isso instantaneamente. E o problema é o seguinte, é que não são só 30 médicos. Sim. São 30 médicos altamente especializados. Sim. Então, um especialista em ombro, outro em quadril, outro em joelho, outro em coluna, outro em cirurgia de mão, outro em cirurgia de pé, porque tem as subespecialidades. Então, para tocar um hospital daquele porte, nós precisamos, por exemplo, de super especialistas, e é o que a gente tem na Santa Casa. Então, um corpo altamente qualificado. E aí, a gente está falando aí sobre os recursos, né? Então, e o que foi feito, para resumir, ontem? Então,
juntaram-se todos os recursos, município, Estado, União e a própria administração da Santa Casa, vão ser realizados o pagamento de 3 competências em janeiro. Então, uma atual, a de janeiro, e 2 para trás. Fevereiro, março e abril, uma competência atual e uma para trás, até zerar esse déficit com a Santa Casa, das pessoas jurídicas. Também estava incluso nesse pacote um auxílio do governo do Estado de 9 milhões para o pagamento da segunda parte do 13º dos funcionários CLT, incluindo médicos. O município também conseguiu um recurso de maneira extraordinária, são quase 10 milhões, para poder disponibilizar para a Santa Casa, para resolver essa situação. E junto ao município e Estado, 3 milhões e meio do governo estadual, 1 milhão e 300 do governo estadual, o governo municipal, compondo aí 4 parcelas de 4 milhões e 800 mil reais, além de 16 milhões da bancada federal. Então aqui eu quero ressaltar também o papel fundamental que teve o senador Nelsinho Trade, o próprio Dr. Luiz Ovando, o Dr. Geraldo Rezende, que estiveram presentes ontem na reunião do Sindicato dos Médicos, e o líder da bancada federal também, o deputado federal Dagoberto Nogueira. Então, que prontamente tem ajudado o município nessas situações, principalmente da saúde. E lembrar que todos da bancada federal, todos os senadores e todos os deputados federais abriram mão de parte das suas emendas individuais e cada um deles vai dar 1 milhão para a Santa Casa. Então, vão ser aí 5 milhões do recurso de bancada e mais 11 milhões. Então, são 16 milhões que vai compor aí esse pagamento. E a Santa Casa, em suas receitas próprias, por exemplo, do recurso que eles recebem do convênio com a Uniderp, que eles tinham uma outra destinação, eles também colocaram esse recurso para disponibilizar. Houve um recurso do Ministério da Saúde, 5 milhões e 900 mil, que vinha para a Santa Casa, quer dizer, que vem para a Santa Casa em janeiro. Eles também colocaram à disposição para resolver esse problema. Então, foi um acordo a muitas mãos. Então, além dessa disponibilização desse recurso, a Santa Casa vai mandar a comprovação de que ele realmente cumpriu a finalidade desse acordo, quer dizer, pagando as pessoas jurídicas dos profissionais médicos. A Secretaria de Saúde do Estado vai financiar uma auditoria independente para auditar os números da Santa Casa, e aí, para que isso tudo possa trazer subsídio para o novo contrato entre o município e a Santa Casa, e também com a participação aí mais de perto do governo do Estado. Então, eu acredito aí que a gente vai ter, assim, dias melhores pela frente na saúde pública. A gente tem visto um esforço, tanto do município quanto do Estado, de ampliar leitos hospitalares, tanto no Hospital Adventista do Pênfigo, também tem uma negociação com o Hospital Universitário, uma outra negociação também com o Hospital São Julião, com o Hospital Alfredo Abrão. Tudo isso, a gente vê uma grande luz, nós temos um grande horizonte aí de coisas novas. O município que passou por problemas financeiros nesse ano, foi muito difícil para Campo Grande, voltando a abastecer os medicamentos, o material médico hospitalar, chegando até acompanhado isso aí, está chegando toda semana mais materiais, mais medicamentos. Então a gente precisa fortalecer a rede de saúde, de base, da atenção primária em saúde. Então, assim, não existe nada de saúde pública da média e alta complexidade se a gente não fortalecer a atenção básica. Quando eu falo fortalecer a atenção básica, eu tenho que ter a equipe médico, enfermeiro, agente comunitário, fazendo o seu trabalho e tendo as condições para atender e resolver os problemas na unidade de saúde pertinho da sua residência. As UPAs e Centros Regionais de Saúde, que são a nossa rede pré-hospitalar de atendimento de urgência e emergência, eles encaminham em torno de 3%. Então, de cada 100 pacientes, 3 pacientes são encaminhados para os hospitais, mas o número de atendimento é muito grande nessas UPAs. Hoje a Santa Casa recebe mais de 100 pacientes por mês, 100 pacientes, de 100 a 120 pacientes por dia são encaminhados para a Santa Casa. O Hospital Regional, segundo dados da Prefeitura Municipal de Campo Grande, está recebendo em torno de 20 pacientes por dia. E também o Hospital Universitário, aí, em torno de 8 a 10 pacientes dia
da rede de urgência e emergência. E, de fato, esses são pacientes que deveriam ser encaminhados para os hospitais ou ainda é uma análise que precisaria passar por um crivo maior? A UPA precisa ser mais qualificada, porque às vezes você encaminha um paciente com uma dor abdominal, então se você tiver um ultrassom lá funcionando ou uma tomografia, você consegue diagnosticar e ter uma segurança para mandar esse paciente para casa. Então a gente precisa qualificar melhor as nossas UPAs, treinar os nossos profissionais médicos, toda a nossa equipe de saúde, para evitar, muitas vezes, encaminhamentos desnecessários aos hospitais, coisas que poderiam ser resolvidas lá na atenção primária ou nas UPAs. Então a gente precisa fazer o dever de casa, e nós, enquanto vereador de Campo Grande, enquanto atuante, presidente da Comissão de Saúde, representando a Câmara de Vereadores, a população, a gente tem fiscalizado e tem cobrado isso do Executivo Municipal para que a gente qualifique a nossa atenção primária, para que a gente melhore a qualidade de atendimento e as condições de trabalho das nossas UPAs e a gente dê treinamento a esses profissionais para que a gente qualifique esse atendimento e encaminhe para os hospitais realmente o que precisa ir para o hospital. Eu não posso, muitas vezes, encaminhar um paciente com uma menor complexidade ocupando um leito no hospital de alta complexidade, porque vai causar superlotação. Que é aquele efeito cascata que o senhor acabou de explicar, né? Doutor, falando porque durante esse período de crise, né, a mais acentuada, que veio a público, e as críticas vieram por todos os lados, né? Conselho Regional de Medicina, Conselho de Enfermagem também, publicando notas públicas, criticando essa situação da crise financeira, mas também uma crise de gestão. Em relação à administração da Santa Casa de Campo Grande. É possível identificar de uma forma cronológica quando esses problemas administrativos, de falhas, elas começaram dentro da Santa Casa, né? Houve aí decisões ou mudanças específicas que marcaram esse processo, e a gente não está falando só daquilo que está acontecendo pontualmente esse ano, né? Cronologicamente mesmo, de anos atrás. Quando a Santa Casa, em 2005, fechou o pronto-socorro. Inclusive, já houve intervenção na Santa Casa, né? Em 2005. Então, houve uma intervenção. O município e o Estado fizeram uma intervenção dentro da Santa Casa que durou até 2013. Então, de 2005 a 2013, houve essa intervenção. E quando a Santa Casa foi entregue novamente a BCG... Isso foi em 2018? 2013. 2013, isso. Voltou. Existia uma dívida de 80 milhões. E o município e o Estado fizeram a Santa Casa contrair um empréstimo desses 80 milhões e se comprometeram a pagar 750 mil cada um deles. Então, ou seja, em torno de... Foram 84 parcelas, se não me engano, de 1,5 milhão. Então, embutiram esse recurso dentro do contrato. Então, falou, a gente está entregando, mostrando que, inclusive, durante a intervenção, quando você tinha um município e o Estado, aquele contrato era deficitário. Porque você só vai também havia déficit. Você só vai endividar aquilo porque você não está tendo aquele recurso mensal ali para cumprir as suas obrigações. Então, de lá para cá, a BCG, na época, agora hoje é Santa Casa, Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, mudou de nome, eles vêm tentando administrar, mas sempre com um contrato deficitário. Então, o privado... De 80 milhões, hoje a gente tem uma dívida de quanto na Santa Casa? Essa dívida é melhor... quando você estiver aqui com os gestores da Santa Casa para falar esse número preciso, né? Então, assim, mas é uma dívida que, se a gente imaginar aí 12 milhões mês de déficit, multiplicar isso aí por 12, dá 144. Quer dizer, milhões a mais que você vai ter que endividar esse ano para poder fechar o ano, para no outro ano se endividar mais 144 e assim sucessivamente. Quer dizer, é uma progressão aritmética aí, que na verdade vira uma progressão geométrica por conta desse acúmulo de dívida. Então, na hora que... É igual a gente quando tem o funcionário público, quando tem um empréstimo, ele pagou 5, 6, 10 prestações, o banco liga, você não quer ter um saldo, renegociar. Então, eles ficam muitas vezes tendo que fazer malabarismo para tentar ajustar
o orçamento que a conta nunca fecha. Então, a gente precisa de um contrato sustentável, a gente precisa do apoio do governo federal, estadual, municipal, a auditoria que a Santa Casa vai ter agora sobre uma auditoria independente, vai trazer algumas luzes, o governo federal vai entrar nos números da Santa Casa para ver o aporte que ele também entende que precisa aportar recursos para a Santa Casa, e eu acredito aí que dias melhores virão. Então essa questão da crítica pela crítica é uma narrativa que os gestores da Santa Casa pode colocar o melhor gestor do mundo lá, com 12 milhões de déficit mensal, é muito difícil a gente ter sucesso, sem fechar nenhum serviço. Eles estão fazendo um milagre, garantindo a assistência para toda a rede de saúde de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e até de países vizinhos, vem para cá, porque se alguém quebra a perna lá em Corumbá, ele precisa vir para cá, ninguém vai perguntar para ele se ele nasceu no Brasil ou nasceu em outro país. Então a gente precisa realmente tratar a Santa Casa com seriedade. Então essa narrativa de má gestão, que é um saco sem fundo, isso aí precisa acabar. E isso vai ser feito, por isso vai ser feita essa auditoria aí, para mostrar realmente que eles estão fazendo um esforço mútuo, coletivo, para tentar manter ainda o atendimento e o padrão de atendimento da Santa Casa. Como presidente da Comissão de Saúde, o senhor se compromete a acompanhar essa nova contratualização? Nós vamos participar dessa discussão. Ontem, um dos diretores, que é o João Carlos, até me convidou, falou: vou precisar da sua ajuda na contratualização, porque existe muita narrativa do município, do Estado, da própria União e da Santa Casa. Cada um tem uma narrativa, mas a gente precisa construir uma narrativa que vai atender as pessoas, vai atender mais e melhor as pessoas. E é isso que a gente defende. A gente defende uma saúde pública de qualidade, para que o paciente que precisar chegar na Santa Casa, ele seja bem atendido. A gente não pode, a Santa Casa precisa fazer o dever de casa, precisa fazer o dever de casa, no caso aí, nesse acordo, cumprindo as cláusulas desse acordo, que o município e o Estado vão ter que cumprir também as suas partes. Então ontem eu até fui uma das pessoas, quando eu coloquei na rede social sobre esse acordo, teve uma das pessoas lá colocando: mas a partir do segundo mês vai ser descumprido. Quer dizer, eu acho que descumprimento de um termo de acordo feito, mediado pelo Ministério Público, tem uma validade enorme. Então a gente acredita que isso aqui vai ser cumprido 100%, que a Santa Casa vai prestar contas e vai fazer com que a saúde pública de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul dê um salto de qualidade. E isso vai ser feito com um contrato garantindo a sustentabilidade do hospital. É só cobrir os custos. Cobrir os custos, aí você consegue fazer com que a gente tenha um atendimento cada vez com uma qualidade melhor. Bom, quero agradecer muito a gentileza do vereador Dr. Vitor Rocha, ele que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, falando aqui de maneira didática, né, sobre essa questão que impacta a saúde não só de Campo Grande, mas do Estado. Afinal de contas, a Santa Casa é um patrimônio, é a unidade referência na alta complexidade em diversas especialidades, e não há o que se pensar aí numa questão de paralisação, comprometimento do serviço dessa unidade, porque isso é prejuízo para todo mundo. Muito obrigada pela sua gentileza aqui com o Grupo RCN, o nosso podcast, participando hoje, trazendo esclarecimentos. Eu queria já agradecer a oportunidade, já deixar um abraço para o meu amigo Adriano Rani, e deixar aqui a todos da RCN 67, da Massa FM, parabenizar o trabalho de vocês. E queria falar que a gente possa ter um 2026 com muita esperança. Eu estou finalizando 2025, daqui ainda tem várias reuniões, ainda não acabou 2025 para a gente, mas eu estou saindo desse 2025 com muita esperança que a gente vai ter uma saúde pública melhor, tanto em Campo Grande quanto no Mato Grosso do Sul. E nós, enquanto vereadores, vamos estar acompanhando a aplicação de cada centavo desse recurso para que a gente possa ter aí uma saúde pública de qualidade para a nossa população, que é a população que mais precisa, que é aquela que depende do Sistema Único de Saúde.
E nós, enquanto vereador, enquanto fiscalizador, nós vamos manter a nossa combatividade contra as narrativas fakes, contra os fake news, dando esclarecimento verdadeiro para a população. Então, hoje, eu estou finalizando 2025 com a sensação de dever cumprido. Então, um ano de mandato aí bastante difícil, porque a prefeitura não vinha bem, mas a gente sai daqui com uma grande esperança, porque a gente precisa ajustar a Santa Casa. O primeiro passo já foi dado. Agora a gente precisa partir para a contratualização sustentável e também a Santa Casa poder ajudar mais o município, o Estado e as pessoas que precisam de uma saúde pública de qualidade. E o vereador Dr. Victor Rocha vai estar acompanhando. Se eu puder deixar a minha rede social, o Instagram é drvictor.rocha. drvictor.rocha. Então, quem precisar, quiser mandar um direct, a gente está à disposição. Grande abraço.